Então, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a gentileza do nosso amigo Luiz Eduardo Carelli. O Carelli é uma pessoa que dispensa apresentações, principalmente no Brasil, não vou falar nem no Rio de Janeiro. É um professor, uma pessoa dedicada à cirurgia da coluna vertebral, amigo nosso já de longa data. E o Carelli, ele é o responsável pela pós-graduação em coluna, não é isso, Carelli? Não é isso? Isso aí, sou um dos responsáveis, né? A gente tem uma gestão participativa lá no hospital, tanto na parte da escolha da chefia, uma gestão rotatória, e nós estamos aí nessa parte educacional aí há mais ou menos uns 20 anos, ajudando na formação dos médicos do Brasil e do exterior também. Isso. Então, nós pedimos ao Carelli para conversar com a gente hoje, foi uma demanda dos nossos residentes. Nós somos um serviço hoje de neurocirurgia geral que tem, pelo menos, eu não sei exatamente o número correto, mas nós 240 neurocirurgias de coluna por ano que a gente faz no serviço. E aí eles pediram que falasse um pouco para a gente sobre o tratamento da escoliose degenerativa. Então, eu pedi ao Carelli para falar para a gente do diagnóstico à cirurgia na escoliose degenerativa. Carelli, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua gentileza. E está com você. Tá, obrigado, Rui, pela apresentação. Esse aí é a nossa foto do nosso instituto. A gente mudou já tem 9 anos para esse prédio aí. É um prédio grande na Avenida Brasil. Estamos abertos aí a visitações cirúrgicas e normalmente a gente faz muito curso com cirurgia ao vivo, com participação de vários colegas. Nesse momento de pandemia, a gente está fazendo algumas coisas por webinar, mas estamos operando. A gente operou durante toda a pandemia de coronavírus, a gente virou um centro de trauma também e acabamos, acho que durante essa pandemia, a gente já fez mais de 200 cirurgias relacionadas à urgência no hospital por transferências de outras unidades hospitalares. Mas, basicamente, a gente tem um foco maior em cirurgia degenerativa e de deformidades. 80% da nossa fila e da nossa prática se baseia na cirurgia de degenerativa e deformidade, que toda ela é ou vai ser uma cirurgia de escoliose ou de deformidade. Porque se você não analisar adequadamente os parâmetros espinopélvicos, ou você não vai estar tratando, ou você vai estar produzindo uma deformidade pós-operatória. Então, esse tema é um tema assim, muito atual e frequente a nível de consultório também, médico. E como definição, a gente deveria enquadrar primeiro a escoliose degenerativa num grande grupo que é a escoliose do adulto, que é uma deformidade do paciente esqueleticamente maturo, com ângulo de Cobb superior a 10 graus no plano coronal. Essa é a definição mais abrangente para a deformidade. Então, como ela começa? Ela começa com uma degeneração assimétrica, uma carga assimétrica ao nível do disco, ao nível das facetas, e isso vai gerar uma deformidade assimétrica na coluna vertebral. Então, nada mais é que uma combinação de eventos já descritos pelos autores Kierkegaard e Willis, onde disfunção no disco vertebral em conjunto com alterações na região posterior da coluna vertebral sofrem alterações degenerativas e lesões assimétricas, produzindo deformidade no plano coronal e também no plano sagital. Só que muitas vezes não é só o desalinhamento e a dor
que vão produzir sintomas. Muitas vezes o desvio lateral vai ocasionar estenose do canal, seja ela central ou foraminal, principalmente na concavidade, ou por subluxação, laterolisteses. Isso podem ocasionar radiculopatias e dores nos membros inferiores ou síndrome facetárias com dores referidas. Então, a miríade de sintomas clínicos e sinais que o paciente vai apresentar, ela é diversa, seja ela do esqueleto axial com dor mecânica, incapacitante, seja ela oriunda de uma estenose ou uma radiculopatia. Então, os achados clínicos que um paciente pode apresentar, ele pode chegar na sua consulta ambulatorial com dor, que é o sintoma mais comum. E essa dor tem que ser investigada. Então, a dor axial mecânica, ou ela pode ser de uma fadiga muscular, normalmente um paciente com flat back, com uma perda de lordose, pode estar utilizando de uma maneira mais acentuada a sua musculatura para se manter balanceado e equilibrado, ou de uma instabilidade. A dor radicular normalmente vai ser por uma estenose de forame, e o paciente também pode ter uma claudicação neurogênica. Caminhar um pouco, com a dor, aparece, tem que parar, ele anda e para, e essa distância, no decorrer dos anos, ela vai diminuindo. Algumas vezes também pode apresentar um déficit neurológico. Não um déficit neurológico agudo, mas um déficit crônico com perda de força nas raízes acometidas pela estenose nesse segmento. E progressão da deformidade. A deformidade também pode progredir na escoliose degenerativa. Como avaliações básicas diante de um paciente com uma suspeita de uma escoliose degenerativa, além de um exame físico clássico que você realiza por via posterior, com inspeção para analisar a descompensação do tronco, avaliação de gibosidade, é comum a quantificação e a mensuração através de radiografias simples. E o melhor método são as radiografias chamadas panorâmicas, com avaliação desde a cabeça até a bacia do paciente, incluindo o terço proximal do fêmur, que ele vai ser muito importante na sua mensuração do equilíbrio espinopélvico. Tomografia é muito importante para analisar as facetas articulares, para analisar compressões ósseas, osteofitos, para diagnóstico e para planejamento cirúrgico. E em muitos pacientes, é muito comum, principalmente na Europa, a realização de mielotomografia. Não muito comum em nosso meio, mas é um exame muito importante para observação de compressões dinâmicas e em pacientes operados em pós-operatório para avaliação de compressões residuais, onde artefatos de imagem com tomografia simples ou ressonância magnética muitas vezes impede o nosso diagnóstico, além da própria ressonância magnética. Então, essa aí é uma radiografia de uma paciente com uma curva primária, principal. A curva principal normalmente é aquela de maior magnitude, lombar, que desenvolveu uma curva compensatória torácica proximal, torácica distal, proximal à curva lombar. Então, a paciente, teoricamente, com umas medições de técnicas mais antigas, onde nós não dávamos importância ao equilíbrio sagital, nós observávamos mais o plano coronal. Então, está aí uma escoliose degenerativa, né, primária, também chamada na literatura de novo, onde o paciente vai desenvolver uma deformidade, aonde não apresentava uma deformidade prévia.
Então, um paciente sem deformidade prévia, normalmente por volta dos 40 anos, pela fisiopatologia de degeneração assimétrica da coluna, ele vai desenvolver uma curva que nós chamamos de escoliose de novo, ou degenerativa. Para avaliar a flexibilidade dessa curva, normalmente a gente utiliza os testes de inclinação lateral na incidência em AP, também chamados de bending testes na literatura inglesa, para avaliar tanto a flexibilidade ou a rigidez da curva primária quanto das curvas secundárias. Isso, para planejamento cirúrgico, tem fundamental importância para saber nosso nível de artrodese, o quanto nós vamos tratar dessa curva quando tem uma indicação de realizar uma fusão longa. E a ressonância magnética. Essa ressonância magnética dessa mesma paciente, mostrando no plano coronal laterolistese, né, subluxação, que é uma causa importante de dor também. Um corte coronal ao nível do canal vertebral. Essa paciente não tinha sintomas radiculares. Aqui a gente pode observar que tem um canal livre e amplo. E um corte axial da ressonância magnética ao nível do disco L5-S1, onde, a princípio, a gente consegue ver um canal amplo. Ela tinha muita dor lombosacra. E aqui a gente pode ir olhando com mais cuidado a faceta L5-S1 à direita, a gente consegue ver a superfície articular íntegra. Aqui, se a gente for observar um pouquinho mais de perto, parece que tem alguma hipertrofia facetária. E na tomografia a gente vai avaliar melhor essa faceta com alterações degenerativas que às vezes passam desapercebidas no exame de ressonância magnética. Aqui a gente pode observar que esse paciente, no lado côncavo, vai ter uma maior tendência a ter uma compressão das raízes, né, por estenose foraminal, mas o lado contralateral, o paciente também pode apresentar sintomas por estiramento das raízes neurais. Então, é um achado no exame físico incomum, pouco prevalente, uma compressão por estiramento, mas ela existe também, tem que ser suspeitado em alguns casos. Aqui está o exame daquela mesma paciente, onde a gente observava na ressonância magnética uma faceta nas suas condições próximas do normal, e o exame à direita com degeneração facetária que se explicava a dor ao nível da junção lombosacra, uma síndrome facetária e uma dor posterior de forte intensidade associada. Mas, como em medicina geral, sempre que possível, na pirâmide de tratamento, a base da pirâmide seria o tratamento conservador. Não é porque o paciente tem uma deformidade, tem uma primeira crise ou tem uma dor crônica, uma incapacidade funcional leve, que ele deve ser operado. Ele deve ser conduzido de uma forma conservadora, que a grande maioria tem uma resposta parcial e, em muitos casos, a pessoa pode conseguir conviver com menos incapacidade. Então, o que a gente faz? Anti-inflamatórios e relaxantes musculares, você pode fazer um curto período. Normalmente, esses pacientes têm mais idade e são melhores conduzidos com analgésicos, opioides. Exercícios isométricos são de fundamental importância. Esse grupo de pacientes apresenta um déficit muscular e muitas vezes a gente pode observar isso, uma degeneração gordurosa no exame de ressonância magnética da coluna, perda da capacidade de extensão do tronco. Então, é importante no exame físico realizar manobras ativas, ver se esse paciente tem algum poder de compensação e redução ativa compensatória, e às vezes fortalecendo grupos musculares do core, esse paciente pode ter uma melhora sintomática.
As órteses também podem ser utilizadas, apesar de apresentarem pouca efetividade, mas numa crise de uma lombalgia, uma dor mecânica, você pode utilizar uma órtese, tipo um colete de Puth. Não adianta prescrever coletes rígidos nesse grupo etário de pacientes. E pacientes com radiculopatia, vocês podem lançar mão de bloqueios testes terapêuticos para verificar qual é o forame, qual é o sítio da compressão radicular e se esse paciente vai ter um alívio por curto ou longo período. Normalmente pode ter uma melhora em torno de uns 3 a 6 meses, num manejo mais conservador desses pacientes. Então, bloqueios facetários, bloqueios radiculares ou epidurais também podem ter algum papel transitório no alívio parcial dos sintomas do paciente com escoliose degenerativa. Então, quando indicar um tratamento cirúrgico ou conservador? São múltiplos aspectos. Esse é um grupo de pacientes que às vezes com mais idade, com mais comorbidades clínicas, temos que colocar na balança a nossa decisão entre operar ou não e quais são os riscos e benefícios e os fatores de riscos clínicos. Então, normalmente, aquele paciente que se decide operar, ele vai ter uma maior incidência e uma maior constância, tanto de lombalgia quanto de radiculopatia. Em relação à parte estética funcional, nós não indicamos cirurgia só por causa de alterações corpóreas. É um pouco diferente a escoliose degenerativa, a escoliose do adulto, de uma indicação de uma escoliose numa criança esqueleticamente imatura, onde a progressão da curva, mesmo sem sintomas, que vai ditar a nossa indicação de operar ou não. A escoliose degenerativa, ela não se baseia numa quantificação de graus para se dizer se esse paciente tem que operar ou não. Ela é muito mais relacionada a sintomas clínicos do que a magnitude da curva. Então, como um algoritmo, um fluxograma geral, nós temos que avaliar se o paciente tem dor axial na coluna lombar, que é a região mais frequente, ou se também na coluna dorsal existe alguma dor axial. Se essa dor ela é motivada por um desequilíbrio do plano sagital, se esse paciente, além da dor axial, se manifesta com uma claudicação neurogênica por estenose central ou foraminal, e se associada a essa claudicação ele tem sintomas de radiculopatia. Se na falha do tratamento conservador é possível fazer uma cirurgia de descompressão isolada ou uma cirurgia de descompressão e estabilização curta somente naquele segmento que tem a radiculopatia. Isso é uma estratégia que pode funcionar, fazer uma cirurgia de descompressão em fusão curta, quando alguns parâmetros que nós vamos ver aqui nessa aula permitirem. Ou se a gente vai ter que lançar mão de uma cirurgia ou por via posterior ou por via combinada. E aí existem diversas estratégias de descompressão indireta, de aumento da área de artrodese para evitar pseudoartrose. E quando há necessidade de levar essa fusão, essa fixação até a região lombosacra. Então a gente vai discutir todos esses parâmetros nos próximos slides. A primeira descrição da escoliose do adulto, ela vem de 2005, por um médico chamado Max Aeb.
Então, nós publicamos um capítulo de livro na literatura nacional, há mais de 12 anos atrás, seguindo muito desses preceitos da classificação descritiva da escoliose. Então, o tipo 1 é a escoliose primária degenerativa. A maioria dos casos que nós vamos tratar estão relacionadas nesse grupo, também chamado escoliose de novo. O tipo 2 tem que tomar muito cuidado, que ela parece ser uma escoliose degenerativa, mas na história clínica e na observação radiológica, nós vamos ver que é uma sequela de uma escoliose idiopática que não precisou ser operada ou passou desapercebida sem diagnóstico na infância e na adolescência, e ela veio dar sintoma na vida adulta. Então, seria o tipo 2. Ou seria o tipo 3, que é uma escoliose degenerativa secundária a uma doença osteometabólica, a uma deformidade do quadril do paciente. Então, são curvas chamadas secundárias. Então, essa foi a primeira classificação a nível assim, mundial mais amplamente conhecida, que tentou se estratificar de uma maneira descritiva e agrupar essas deformidades. Então, quando operar? Então, um paciente que chega no consultório com um grave desequilíbrio do tronco, rotação vertebral, osteoftose, que é um mecanismo de tentativa de estabilização da curva. Quando que a gente normalmente indica cirurgia? Então, lombalgia, incapacidade funcional, normalmente para as atividades do cotidiano, as atividades funcionais que podem ser mensuradas por algumas escalas, como o Ovestre. Aquele paciente que apresenta principalmente um desequilíbrio no plano sagital, mas o desequilíbrio do plano coronal também pode se tornar doloroso. E, às vezes, no lado côncavo, ocorre um colapso do tronco e as últimas costelas elas começam também a entrar em contato com a crista ilíaca. Isso também pode causar dor no paciente. Se dentro da história está ocorrendo uma progressão da curva, então normalmente uma progressão maior do que 10 graus, associada aos sintomas clínicos e subluxações vistas nas radiografias e compressão neurológica, são indicativos de um possível tratamento cirúrgico. Contudo, não existe um consenso se nós vamos operar da pelve até T4 e quando que nós vamos tentar fazer uma cirurgia menor. Mas diversos outros trabalhos foram aparecendo na literatura para tentar nortear o nosso tratamento. Então, como objetivos da cirurgia da deformidade do adulto, a gente vai realizar uma descompressão neural, seja ela direta ou de maneira indireta, estabelecer ou manter o equilíbrio sagital. Às vezes a gente vai operar e pode acabar provocando um desequilíbrio desse paciente. O paciente está equilibrado, ele se tornar desequilibrado com uma cirurgia, gerando um processo de desalinhamento iatrogênico. E obter uma artrodese, uma fusão daqueles segmentos, quando necessário, de uma forma sólida para evitar falhas mecânicas. Então, como controvérsias na nossa tomada de decisão, nós vamos ter algumas questões para responder. Qual é o papel de uma descompressão isolada ou uma artrodese limitada? Então, uma descompressão isolada com uma estenose central, numa região próximo do ápice da curva, no paciente com poucas condições clínicas, podendo ser feita de maneira minimamente invasiva, tubular, ou até por via endoscópica, com muito cuidado, porque às vezes uma descompressão ao nível do ápice da deformidade, tirando um pouco mais de faceta, pode ocasionar uma instabilidade, uma progressão da deformidade.
ela pode ser realizada com muita parcimônia, escolhendo bem o seu paciente. Qual é o papel da abordagem anterior e posterior nesse tipo de deformidade? E qual é o nosso nível proximal, até onde a gente vai acima, até onde a gente vai abaixo na nossa instrumentação? Então, primeiramente, nós temos que ter um conceito do que é uma fusão curta, limitada, ou o que é uma fusão longa. Então, uma fusão curta é aquela que é dentro da curva mensurada no ângulo de Cobb, dentro das vértebras terminais. Eu vou mostrar isso aqui em alguns exemplos. E a definição de uma fusão longa é aquela acima dessas vértebras terminais. Lógico que sempre que possível, nós vamos escolher, quando o paciente permitir, uma fusão curta para diminuir o risco de complicações relacionadas a uma cirurgia mais extensa. Então, na literatura, nós temos alguns papers que nos indicam para uma fusão curta, quando essa deformidade coronal ela é pequena, essa curva, o ângulo de Cobb é pequeno, e o paciente tem um bom alinhamento no plano coronal e no plano sagital e no plano coronal. E, normalmente, nós temos uma indicação de uma fusão mais longa no paciente que tem um Cobb maior, uma curva mais extensa, é desbalanceado, não tem uma capacidade de se manter no prumo e necessita de procedimentos corretivos mais complexos, como osteotomias maiores. Então, a fusão curta é melhor? O que fala-se a favor de uma fusão curta? A fusão curta, nós temos menor tempo cirúrgico, uma vantagem potencial excelente para todos nós. Menos sangramento, menos morbidade, menos risco neurológico e menos chance da pseudartrose. Então, em termos de complicação, vários itens falam a favor de fazer uma fusão curta. Ela só ganha um pouco, na maioria dos trabalhos, nisso aqui. Síndrome adjacente. Às vezes a gente quer evitar uma fusão curta, mas a chance de desenvolver um nível adjacente é maior nesse tipo de cirurgia. Principalmente, a gente sabe hoje em dia, se não for restaurado o equilíbrio no plano sagital. Se o equilíbrio no plano sagital não for restaurado, seja ela numa doença degenerativa simples, numa artrodese de um nível, ou numa fusão curta, numa deformidade, a chance de ter uma degeneração do nível adjacente é de 10 vezes mais do que no paciente alinhado. Então, muita atenção no equilíbrio sagital para evitar doença do nível adjacente no segmento dos seus pacientes. Está aqui um exemplo, num paciente de 80 anos de idade, com algumas comorbidades clínicas, apesar de ter um desalinhamento um pouco acima no plano sagital, está aqui o eixo sagital vertical desse paciente, em torno de 6 centímetros. Tinha uma dor radicular muito importante, né? Uma estenose central no nível de L4, L5, foraminal no nível de L3, L4. E ao nível do ângulo de Cobb, na vértebra terminal superior e inferior, nós tratamos aquela curva aonde está mensurado o ângulo de Cobb, nós chamamos de fusão curta, uma coluna relativamente balanceada até para a idade desse paciente, que alguns parâmetros espinopélvicos eles têm que ser ajustados pela idade, se permite um pouco maior de desequilíbrio sagital anterior, de versão pélvica nesse grupo de pacientes. Então, foi feita uma fusão até L5 nesse paciente, com descompressão aberta e com resultado clínico e de alinhamento espinopélvico mantido, com pouca morbidade, e aqui uma foto do local onde foi realizada a descompressão direta.
Outra pergunta que vem, então, seria o contraponto. Se a fusão longa é melhor do que a fusão curta. Então, normalmente, o paciente apresenta resultados similares, mas uma fusão longa, você vai restringir mais a mobilidade do paciente. Se esse paciente é um esportista e tem uma condição de saúde melhor e pode praticar algum esporte de baixo impacto, uma natação, um golfe, nós temos resultados bem similares em relação à restauração de lordose, melhora da incapacidade funcional, com essas pequenas nuances e aumento do tempo cirúrgico e maior exposição à infecção do que uma fusão curta. E aonde a gente para? Parar em L5 ou parar em S1 ou no ilíaco, S1 ilíaco na pelve. Isso aí impacta um pouco. Parar em L5 é melhor, você tem uma cirurgia mais rápido quando possível. Nós temos algumas indicações de fazer uma fusão até o sacro. E quando a gente vai ao sacro, escoliose degenerativa, se a gente não tem um suporte anterior adequado, às vezes é melhor ir ao ilíaco também. Então, quando parar em um, quando parar em outro? A vantagem de não parar é você manter a mobilidade do sacro, conseguir manter ou restaurar melhor a sua lordose quando possível. Você evita a pseudoartrose quanto maior nível de fusão e a gente cruza as chamadas junções, seja ela tóraco-lombar ou a lombosacra, nós temos o maior risco de pseudoartrose. De contrapartida também, se a gente para em L5, podemos ter uma síndrome juncional distal, aumentar a degeneração e ter que fazer uma nova cirurgia para esse paciente. E se a gente precisa realmente de uma correção, as melhores correções são feitas mais distais. Se o paciente é muito desequilibrado, às vezes nós fazemos correções por via anterior com queijos lordóticos em nível L5, S1, com uma melhora do alinhamento sagital. Então, quais seriam então as indicações na literatura absolutas de você ir sem medo e fazer uma fusão mais distal? Se o paciente já tiver sido operado, ter feito uma laminectomia ao nível L5, S1, se tem uma instabilidade, uma espondilolistese nesse nível, se tem uma deformidade no plano coronal, na maioria das vezes congênitas, chamado oblique takeoff do sacro, e se você não vai distal, o paciente pode acabar a sua cirurgia como se fosse uma torre de Pisa. Então, às vezes, é melhor ir distal. Se tem muita degeneração discal nesse nível, associado principalmente à dor lombosacra, então é melhor ir até S1, planejar sua cirurgia, essa fusão longa, mais distal, incluindo o sacro e a pelve. Então, quando não ir distal? Então, alguns cenários nos falam, vamos parar em L5? Quais são, repetindo aqui, os cenários de parar em L5? Preservar a mobilidade, evitar risco de pseudoartrose e não deixar sua cirurgia ser muito longa. Desvantagens: potencial síndrome adjacente distal, perda do plano sagital de correção, porque esse disco pode degenerar em L5, S1 e esse paciente ficar desequilibrado. E uma pouca pega, uma sobrecarga mecânica em construções longas parando em L5. Isso são desvantagens em parar em L5. As vantagens de S1 é evitar uma possível degeneração em L5, S1. Então, se o disco já tem sinais degenerativos moderados, talvez seja melhor fazer uma fusão logo até o sacro. Manter um melhor alinhamento do plano sagital. Mas tem um preço. Ir até o pelve de um paciente, vocês vão pagar um preço por ir até o pelve do paciente. Tem que ser conversado um pouco com o doente, que pode alterar a marcha
Alguns pacientes alteram a marcha, precisam do balanço do tronco e do quadril para caminhar. Essa marcha pode comprometer um pouco, principalmente se você faz uma fusão até pelve. Tem mais complicações clínicas e operatórias. Para fazer a higiene, o toalete desse paciente, usar o sanitário, fazer o asseio da parte perineal, você vai limitar mais, colocar a mão, usar o tronco para abaixar um pouco para fazer o asseio, limita demais as fusões longas, e isso pode ser uma queixa no pós-operatório também desses pacientes, e além de uma possível complicação de degeneração e dor na região sacroiliaca. Então tem que botar isso tudo em conta. O cirurgião com já alguma experiência em tratar esse tipo de patologia, ele tem que ter todas essas possíveis vantagens e desvantagens e escolher de uma maneira mais correta para cada caso. Aqui um exemplo do que foi falado, uma deformidade do sacro no plano coronal, esse é o Black Takeoff. Isso levou uma curva. Então, essa aqui não é uma deformidade degenerativa primária, ela é secundária por uma má formação anatômica desse paciente. Ele desenvolveu essa curva fracional e essa curva foi causando degenerações do disco desse paciente e estenose de canal. Então, foi optado também, dentro da área do COB, dentro das vértebras terminais, paciente com um alinhamento sagital moderadamente aumentado, foi optado por realizar uma fusão intersomática por via posterior, pela técnica TLIF, e tratar somente a curva no ângulo de COB. Como ela tinha deformidade ou Black Takeoff e degeneração nesse nível distal, foi incluído o sacro na área de fusão. Então, é um exemplo de uma artrodese curta, uma fusão curta no tratamento da escoliose degenerativa. Outros trabalhos mostram quando a gente realiza uma fusão no sacro com um disco L5-S1 completamente saudável. Aqui ele comparou pacientes parando em L5 e pacientes parando em S1. E aí a gente pode observar que a restauração do equilíbrio sagital ela é mais efetiva indo até o sacro. Necessidade de revisão cirúrgica parando ao nível de L5 é maior, porque a médio a longo prazo você pode ter uma degeneração desse disco, mesmo ele sendo saudável. Só que pseudartrose, por outro lado, você pode revisar um paciente por um motivo, que é parando em L5 e ter que ir até o sacro depois. Ou você pode, se for até o sacro direto, em contraponto, você tem maior chance de pseudartrose, de ter que reoperar esse paciente, que a sua fusão ela não foi efetivada. E o paciente apresentou uma complicação mecânica. Então, às vezes, é difícil até escolher. Outro ponto que se perguntam, né, os médicos perguntam, até o próprio paciente pergunta, qual é o tamanho da minha cirurgia? Pode fazer uma cirurgia pequena? Tem que fazer uma cirurgia grande? O próprio paciente pergunta para você. Até onde tem que operar, doutor? Então, o nível proximal de onde parar essa fusão é outro ponto também, que em alguns pontos são controversos e outros nós temos indicações que nos fazem ir mais alto. Nunca é bom, teoricamente, mas podemos ir mais alto. Quando? Parar na vértebra chamada neutra. A vértebra neutra, normalmente, e a vértebra estável, elas podem ser um conceito de deformidade. Vértebra estável é aquela que cruza no plano coronal a linha centro-sacral. E vértebra neutra é aquela que não tem rotação. Então, se você vai parar sua fusão proximal, sua instrumentação,
numa vértebra que não está estável, está fora da curva, a chance de descompensação é enorme. Então, você tem que procurar parar nessa vértebra. E a sua vértebra neutra também é importante, uma vértebra com muita rotação. Se você para nessa vértebra com muita rotação, a chance de descompensação proximal é enorme. Então, são princípios básicos de cirurgia de deformidade. Então, normalmente, você não para a sua instrumentação nas vértebras que não são neutras e que não são estáveis. Quando essa instrumentação curta, ela pode ser parada? Então, normalmente, se o paciente também tem uma deficiência da coluna posterior ligamentar ou uma cifose, nós não paramos em área de cifose também. Qualquer instabilidade, a gente não para a instrumentação abaixo de uma instabilidade, seja ela uma laterolistese ou uma anterolistese. Segmentos rotacionados ou próximo do ápice da deformidade, seja ele do plano sagital ou coronal. Então, a análise da radiografia e tem que ser caso a caso. Então, esses são os conceitos básicos. Ápice de deformidade nos dois planos ou instabilidade, nós não paramos aí, tem que parar um pouco mais acima. Então, quais seriam as indicações na literatura de fazer uma cirurgia maior? Então, essa paciente aqui é um exemplo muito claro. Além do plano sagital, muitas das vezes nós não olhamos o plano coronal, a gente não olha adequadamente o plano sagital. E aonde ela tinha maior queixa de dor, na região lombar e tóraco-lombar, ela não deveria parar aqui somente, poderia estar cometendo um erro se não tivesse uma análise criteriosa da radiografia panorâmica. Então, escoliose no plano coronal, hipercifose, como nesse caso aqui, nos leva a uma extensão da fusão mais proximal. Cifose na junção tóraco-lombar também. E osteoporose. Osteoporose é uma contraindicação relativa, né? Fazer uma fixação curta. Hoje em dia, se der tempo, você pode utilizar uma análise bem criteriosa com densitometria, paciente com uma osteoporose ou com biomarcadores elevados de reabsorção óssea, você pode realizar um tratamento adjuvante medicamentoso, com drogas, recuperar essa qualidade óssea para ter um procedimento cirúrgico com menor índice de complicações. Outro estudo mostrando se parar alto em T3. Antigamente era assim, para em T3 ou para em T10. Isso mudou um pouco. Mas esse estudo tem demonstrado aqui uma comparação quando ir mais em cima, quando parar em T10. Então, a instrumentação proximal dividiu esse estudo aqui em dois grupos, né? Parando na região alta torácica e baixa torácica. E o grupo que parou mais alto, eles mensuraram que tinha uma cifose e um ângulo de Cobb maior. Então, quanto maior a deformidade, teoricamente, a gente tem uma tendência a ir mais proximal o nosso nível de instrumentação. Quanto mais alto, também, nós temos mais tempo cirúrgico, lógico, necessita de mais enxerto, né? E nesse estudo americano usou proteína morfogênica óssea, que a gente também tem aqui, mas o custo elevado. Eu tive uma experiência com alguns pacientes, tem uma formação um pouco aumentada de seroma também. E no grupo com a fusão mais alta, nós temos aumento de complicações comparado às instrumentações mais curtas, maior perda sanguínea, maior taxa de pseudoartrose e maior incidência de revisão cirúrgica. Então, sempre que possível, fazer uma fusão menor nesse paciente. Em comparação, o grupo nesse trabalho de instrumentação mais longa tinha maior incidência de PJK,
de uma instabilidade com uma cifose juncional proximal. Mas também tem outros trabalhos que mostram que fusões mais curtas têm incidência de PJK parando em T10 mais elevada, principalmente por fratura de nível adjacente. Então, o que fazer? Existe, assim, alguma classificação que vai nos nortear algum tipo de tratamento? Então, a literatura, ao longo dos anos, ela foi tentando classificar melhor para entender e direcionar um tratamento, propor um tratamento nesse grupo de pacientes. Isso tudo é de uma maneira muito dinâmica que tem acontecido nos últimos 10 anos. Antes, o norte de tratamento era pequeno. Os targets funcionais e objetivo do tratamento cirúrgico era vai mais alto, vai mais baixo. Hoje em dia existem mais regras que vão nortear um tratamento um pouco mais objetivo, e um dos primeiros trabalhos que tentou nos mostrar isso foi esse trabalho de Lenk Silva sobre escoliose degenerativa, quando ele é baseado em níveis de cirurgia, baseados em sintomas clínicos e alterações radiológicas. Então, ele se baseia se o paciente só tem sintoma de claudicação neurogênica ou radiculopatia, se ele vai poder ser tratado somente com uma descompressão simples, que é o nível 1, ou uma descompressão limitada à área de descompressão, ou se vai fazer uma fixação curta no ângulo de Cobb, que é o nível 3. Então, a gente pode observar se, quando o paciente tem mais cifose e mais desequilíbrio do plano sagital, ele vai necessitar de um tratamento do nível 5, com extensão à região torácica proximal, uma abordagem anterior para flexibilizar e aumentar o nível de artrodese, ou se a curva for muito rígida, ele vai precisar do nível 6 de recomendação médica, que são as osteotomias. Então, esse aí foi um primeiro trabalho que tentou nos nortear um tipo de cirurgia para cada tipo de paciente, baseado em 6 níveis de procedimento cirúrgico, da descompressão simples, a artrodese limitada, até as grandes osteotomias. Paralelamente a isso, foi desenvolvida uma classificação norte-americana que depois foi apoiada pela Escoliose Research Society, chamada SRS Schwab Classification, classificação da Sociedade de Estudo da Escoliose, que é uma sociedade global atualmente, com esse autor Frank Schwab. Então, eles tentaram definir parâmetros específicos, mas para um mundo global de pacientes, como se com esses pacientes com um número a gente pudesse nortear o tratamento. E isso ajudou nessa fase de classificação. E existe uma classificação de curvas, tanto no plano coronal, para saber se essa curva é uma curva somente torácica, é quando a curva lombar é menor do que 30 graus, uma curva tóraco-lombar ou lombar, quando a curva torácica ela não é muito importante, menor do que 30 graus, que a gente considera ela como se fosse uma curva secundária ou compensatória só, aí não precisa operar aquela outra curva se ela for de menor magnitude. Quando as duas curvas elas são maiores do que 30 graus, significa que as duas curvas são mais rígidas e provavelmente precisam de um tratamento. Ou quando o paciente não tem deformidade no plano coronal e só tem deformidade no plano sagital, que muitos pacientes apresentam isso. Eles também estão classificados como uma deformidade, mas deformidade únicas no plano coronal, quando o Cobb é menor do que 30 graus. A gente não considera muito o plano coronal nesse grupo de pacientes. E mais importante do que classificar se a curva é torácica, tóraco-lombar ou é só no plano sagital,
são os parâmetros espinopélvicos. Esses autores e essa sociedade, ela verificou que alguns parâmetros estão correlacionados com piora da qualidade de vida no pós-operatório. Então, os resultados funcionais de qualidade de vida, de dor e incapacidade são negativamente associados quando um paciente tem um pelvic tilt, que é versão pélvica, maior do que 20 graus, um eixo sagital vertical maior do que 5 centímetros e a lordose lombar, ela não está correlacionada com a incidência pélvica. Então, normalmente, a lordose lombar menos a incidência pélvica, que nós chamamos de mismatch, né? Essa diferença, quando ela é menor do que 10, o paciente está equilibrado. Então, a gente vê aqui no primeiro quadro que ele ganha 0 ponto até dentro dessa classificação. Ele ganha 1 cruz se está moderadamente desequilibrado, se essa diferença é menor do que 20. E se essa diferença ela é muito acentuada, maior do que 20 graus, esse mismatch, essa diferença da lordose com a incidência pélvica, esse paciente está severamente desbalanceado e incapacitado e vai ter que restaurar isso. Então, se isso não for restaurado, possivelmente o resultado funcional pós-operatório da sua cirurgia não vai ser bom. Assim como os outros parâmetros, que é o alinhamento global. O paciente equilibrado, ele está com menos de 4 centímetros de eixo desviado anterior. Moderadamente desequilibrado, ele vai até 9,5 centímetros e mais do que 9, muito desequilibrado. E o pelvic tilt, que é a versão pélvica, o quanto de flexão de quadril esse paciente pode fazer para se manter equilibrado no plano. Menos de 20 graus esse paciente está equilibrado. Até 30 ele está moderadamente desequilibrado e mais que 30, possivelmente, se você não conseguir realinhar a lordose, esses mecanismos compensatórios não vão ser corrigidos e esse paciente pode continuar desequilibrado para frente ou, se não tiver totalmente desequilibrado, ele vai apresentar muita dor no pós-operatório, mesmo que a sua fusão, a sua artrodese seja bem sucedida. Então, quais são as opções que nós temos atualmente disponíveis para atingir esse alinhamento? Então, para atingir esse alinhamento, o cirurgião tem que conhecer o potencial de correção das técnicas cirúrgicas disponíveis. Então, nós sabemos que uma osteotomia pequena de Smith-Petersen e um cage por via lateral, eles dão em torno de 10 graus de correção por nível, no máximo. Alguns trabalhos mostrando que até os cages laterais dão 3, 5 graus, se feitos de maneira isolada, sem combinação com técnicas posteriores. Nós sabemos que o TLIF também normalmente dá 5, 8 graus de correção por nível, a não ser que você faça um TLIF por via posterior associada a uma cirurgia chamada de carpintaria, com uma osteotomia de Smith-Petersen, e colocando um cage bem largo, com angulação por TLIF, que é muito trabalhoso de fazer. Você pode chegar a 15 graus até com TLIF, mas não é o comum. Se você precisa mais do que isso, você pode fazer uma reconstrução colunar anterior, usar cages hiperlordóticos, seja ele por via lateral ou por via anterior, no ALIF, ou realizar, se a coluna é rígida, osteotomias com maior poder corretivo. Existem vertebrectomias, só que elas são reservadas para algumas situações, são pouco utilizadas na escoliose degenerativa. Mas uma osteotomia numa escoliose degenerativa do tipo subtração pedicular, PSO, também é muito implementada.
Vamos tentar verificar aqui quais seriam os candidatos para cada uma dessas técnicas. Então, aqui um exemplo de um paciente também com uma curva lombar, com uma alteração coronal somente no plano, na curva lombar, então a gente chama ela de uma curva N, que tem uma curva com menos de 30 graus. Um paciente bem equilibrado, ganhou 0 pontos no mismatch da lordose lombar com a incidência pélvica. Não tem um desvio no plano sagital, também ganhou 0 pontos no SVA e sem mecanismos compensatórios. Está com um pelvic tilt de 16 graus, menos do que 20. E muita degeneração com dor discogênica importante. Como é que foi tratado esse paciente? Precisa de fazer uma fusão longa indo até a torácica? Não. Precisa de fazer um realinhamento muito adequado? Não. Ele tinha um pouco de radiculopatia, foi tratado com cages por via lateral, menos invasiva, para aumentar a área de fusão. Foi tratado aqui com a técnica de lateral lift. Aqui a gente usou o cage X-lift nesse caso. E aqui manteve o seu alinhamento do plano sagital, com fusões intersomáticas em 3 níveis. Uma boa correção da curva, foi para 10 graus, manteve um equilíbrio no plano sagital. Feito um TLIF ao nível de L5-S1. E aqui uma maneira que você pode utilizar, menos invasiva, que é a abordagem de Wiltz paravertebral por via posterior. Pode fazer cirurgia aberta, só que tem mais infecção. Principalmente mais infecção. E aqui foi utilizado um Wiltz bilateral, uma incisão única de pele e uma instrumentação sem descompressão direta por via posterior, com menos sangramento e menos risco de infecção. Aqui um outro caso, uma curva do tipo D, as duas curvas com mais de 30 graus e rígidas no teste de inclinação. Aqui, de novo, o nosso chamado bending test, para analisar essa deformidade mais estrutural, curva maior. Osteopenia, foi indicada uma cirurgia para tratar as duas curvas, indo de cima a baixo. Um disco L5-S1 saudável. Então, nesse caso aqui, uma versão pélvica, mecanismos compensatórios somente de uma cruz, e com um mismatch alterado. Tinha que ganhar um pouco mais de lordose nesse paciente. Então, o que nós optamos? Optamos uma cirurgia maior em 2 tempos cirúrgicos, uma realização de 5 níveis de abordagem lateral, num primeiro momento. Corrigimos a curva lombar, que era a curva maior, e fizemos uma fusão indo até T7, passando do ápice da cifose torácica, com bom alinhamento do plano coronal. Aqui a tomografia mostrando consolidação ao nível dos queixos. Deixamos o nível L5-S1 saudável sem ir até a pelve. Aqui as incisões da abordagem lateral. E aqui novamente por via posterior. É trabalhoso? É. Mas pode ser feita por incisão paravertebral. Aqui, incisão paravertebral sem cortar a musculatura, preservando a musculatura em alguns pontos e colocando a haste por debaixo do músculo. Toda ela de T7 até L5 para o acesso de Wiltz posterior. Incisão única de pele, abertura paravertebral, preservando o complexo ligamentar e o músculo multifídio, preservado toda a linha média. E o que a literatura mostra dessa técnica? Pacientes com melhor correção da lordose lombar, melhora das escalas funcionais, poucas complicações pequenas e maiores, e
O que é recomendado? Sempre que possível, se você realiza, se o paciente não tem a radiculopatia ou se essa radiculopatia foi tratada por uma descompressão indireta, fazer fixação percutânea por via posterior. E se você não dispõe de fixação percutânea ou o convênio ou o sistema público de saúde não tem esses parafusos que tem um custo maior, ou você não tem essa curva de aprendizado total, você pode fazer que nem foi demonstrado com uma fixação pelo acesso de Wiltz, que também tem muitos bons resultados. Outra literatura mostrando os resultados funcionais a longo prazo, a 5 anos de idade. Aqui demonstrando que a combinação de técnicas minimamente invasivas vão ter um resultado de correção e pseudoartrose similares à cirurgia aberta, mas com menos morbidade, principalmente aquelas relacionadas à infecção pós-operatória. Só que tem maior tempo cirúrgico, tem curva de aprendizado e exposição radiológica também, né? Então, são poucos hospitais aqui na América Latina que tem navegador para instrumentação por via posterior, que vai diminuir a exposição à radiação, né, do paciente, principalmente da equipe cirúrgica. Mas mesmo o navegador tem que ter um treinamento e uma curva de aprendizado aprimorada. Então, quando indicar essas cirurgias em escoliose degenerativa de forma de técnicas minimamente invasivas? Existe algum artigo, algum estudo, algum grupo de estudo favorável a isso? Sim. Então, esse foi um grupo que tentou desenvolver um algoritmo de cirurgia minimamente invasiva para tomada de decisão cirúrgica, que já é chamada MISDEF, que já tem até o MISDEF-2 já publicado, que de vez de 3 classes de doentes, agora nós temos mais classes, foi refinado esse estudo. E ele se baseia no quantidade de desequilíbrio que tem o paciente, na versão pélvica e na diferença da lordose, para se propor uma cirurgia aberta com achotomia ou uma cirurgia mais curta de descompressão com artrodese limitada. Então, esses são os parâmetros, né? E esse MISDEF ele é dividido em 3 tipos. Então, vamos aqui ver como exemplo, isso aqui não precisa de decorar, isso é só uma exemplificação, uma ideia, uma filosofia de tratamento, como se guiar. Então, o classe 1 é aquele paciente que tem o equilíbrio sagital bem compensado, né, com não grave, menos de 6 centímetros. Usa pouca versão pélvica, pouco mecanismo compensatório. Tem um mismatch baixo de menos de 10 graus e um COB pequeno. Aí você pode fazer uma fusão com uma artrodese limitada nesse paciente. Em contrapartida, um tipo 3, você não vai recomendar uma cirurgia minimamente invasiva. Ele é um paciente muito descompensado, tem um mismatch, uma diferença de ganho de lordose de mais de 30 graus, e às vezes cirurgias minimamente invasivas não dá para ter esse grau de correção. Você vai ter que combinar ou fazer tudo por via de osteotomia. Então, esse seria o algoritmo, né? Se esse paciente tem menos de 6 centímetros de equilíbrio sagital positivo, você vai avaliar a versão pélvica dele, se o mismatch for adequado e a curva for pequena, você pode fazer uma cirurgia mais limitada, simples. Se isso tudo for maior, você vai cair no outro fluxograma do algoritmo e vai ter que propor outro tipo de alternativa. Vamos ver aqui um exemplo, um caso clínico, no paciente com cruralgia. A gente olha essa curva, uma curva de 18 graus com laterolistese, paciente bem equilibrado no plano sagital, com uma queixa de cruralgia. Então, por isso que a anamnese e exame físico é fundamental. Qual é a queixa do doente? Dor na face anterior da coxa. A gente vai pensar que essa compressão radicular, ela está vindo de L2, L3, L3, L4. Aqui os bendings, os testes funcionais. Paciente bem equilibrado. A tomografia mostra degeneração
em L2, L3, L3, L4, com estenose foraminal nesses segmentos. Então, o paciente bem equilibrado, tratamos a alma da curva, nem foi feita uma artrodese curta na curva toda lombar. Tratamos no MISDEF do tipo 1, esse paciente se enquadrou no MISDEF tipo 1, e operamos esse paciente com descompressão indireta, usando queixos laterais, aumentando o espaço e fazendo uma descompressão indireta desses segmentos, e uma fixação percutânea por via posterior. E hoje em dia, para diminuir o tempo cirúrgico e diminuir as intercorrências de um paciente que fique muito tempo em decúbito prono, com a face virada para baixo, com problemas relacionados a essa posição, tem se desenvolvido o que a gente chama de correção com single position surgery. Numa mesma posição cirúrgica, você tentar realizar todo o seu tratamento sem precisar de virar o doente, né? O flipping the patient, como os americanos falam, e fazer tudo numa posição única, aqui um exemplo de uma cirurgia em decúbito lateral, feita abordagem transpessoas ou antipessoas também, que você pode utilizar, e uma fusão percutânea nesses níveis em pacientes com decúbito lateral. A literatura mostrando que isso reduz em até 20% o tempo cirúrgico e tem resultados similares até em relação a má posicionamento de instrumentação, que tem que, se for fazer só com escopia e não tiver muito acostumado, pode no início também precisar de uma curva de aprendizado um pouquinho maior. Aí o resultado cirúrgico desse paciente, a médio prazo, mostrando consolidação dentro dos queixos, ficou uma curva fracional, comparando o equilíbrio sagital dele com o que foi ganho de lordose nesse segmento. Aqui um outro caso de um paciente com escoliose degenerativa e um desbalanço no plano sagital pequeno, moderado. Um outro exemplo aqui já com muita radiculopatia e estenose com claudicação neurogênica. Aqui a gente pode observar a estenose central do canal e foraminal, com disco L5, S1 de boa altura e alguma hidratação ainda. Então, nesse caso aqui, nós fizemos uma indicação de uma artrodese curta naquela curva lombar. O paciente tinha muita lombalgia associada também. E poupamos a fusão ao nível de L5, S1. Aqui os parâmetros intraoperatórios, algumas empresas têm esse tipo de software que a gente consegue mensurar o grau de lordose intraoperatório, se foi alcançado ou não, para na via posterior a gente continuar decidindo. Vamos continuar indo percutâneo ou precisamos de uma cirurgia aberta para restaurar a lordose? E esse software pode ajudar um pouco. Aqui mostrando o primeiro tempo cirúrgico, 4 níveis de queixos laterais, descompressão indireta. Aqui a gente fez uma imagem para comprovar, 4 dias depois, se esse canal realmente ocorreu essa expansão e esse estiramento dos ligamentos e da faceta, se isso tudo foi reposicionado, e principalmente se o paciente apresentou melhora clínica da radiculopatia. Aqui, isso aconteceu, então esse paciente foi instrumentado de maneira percutânea por via posterior. Nesse caso aqui, a gente fez com decúbito prono e feita toda ela percutânea, com esse resultado de alinhamento, somente uma fusão curta. Se a gente fosse colocar aí dentro da classificação do Lenk-Silva, a proposta de tratamento foi feita uma fusão curta, mas com queixos intersomáticos, seriam nível 4. Dentro do MISDEF, com uma alteração moderada do mismatch, seria uma indicação de técnicas combinadas. Percutânea seria o MISDEF do tipo 2, com bom resultado tanto no plano coronal e principalmente no plano sagital, restabelecendo o equilíbrio espinopélvico.
Quando, então, realizar algo maior numa escoliose degenerativa do adulto? Principalmente em pacientes com desequilíbrio do plano sagital. Paciente com mais de 8 centímetros, normalmente menos de 8 centímetros, a gente vai fazer artrodeses com osteotomias mais curtas, de coluna posterior, como a osteotomia de Smith-Petersen. Se o paciente tem mais do que 12 centímetros de desvio sagital, coluna rígida, fusionada, vamos fazer uma subtração pedicular, que a gente vai conseguir o maior ângulo de correção, em torno de 30 graus. E não esquecendo que o paciente pode apresentar um desequilíbrio no plano coronal também, e fixo rígido, que outros tipos de técnicas, como as por via anterior e lateral, não vão ser efetivas, que vão ser necessário também osteotomias. Aqui um exemplo no paciente com cifose pós-laminectomia, com 15 centímetros de desbalanço sagital anterior, com 80 anos de idade, quase osteoporose, com fraturas adjacentes a uma fusão prévia. Foi optado por osteotomias menores de Smith-Petersen, com um ganho somente moderado. Não ficou com uma lordose boa essa paciente, mas a gente optou por uma cirurgia menos agressiva devido às condições clínicas e à idade da paciente. Aqui um exemplo de um paciente com uma deformidade coronal fixa. No testes de inclinação, a importância dele não ocorre correção da curva, então, e ossificação da parte anterior dos discos, foi optado por uma osteotomia assimétrica do pedículo. Aqui uma outra paciente também com osteopenia e uma curva fixa toracolombar, onde se optou, através de um planejamento pré-operatório, também uma osteotomia de subtração pedicular para correção do plano sagital. Aqui um outro caso, que não é escoliose degenerativa, mas é escoliose do adulto já operada também, com uma fusão, uma ponte de fusão, uma cirurgia mais antiga com haste de Harrington implantada, onde esses materiais de primeira geração de cirurgia de coluna, desenvolvidos na década de 60, para tratar a curva lombar, se fazia distração com esses ganchos e uma haste, e a distração provoca perda da lordose. E a perda da lordose na coluna lombar, essa paciente desenvolveu um flatback iatrogênico, onde para fazer a mirada horizontal, ela tinha que usar os mecanismos compensatórios, tinha que fazer uma versão pélvica muito acentuada, perdeu essa capacidade total da versão pélvica, então teve que flexionar totalmente o quadril e o joelho para se manter no prumo. E o gasto energético em capacidade de dor no paciente com esse tipo de alteração na coluna lombar é enorme. Então tem que ser restaurado, e numa coluna fixa, um procedimento de altíssima complexidade, de mais de 13 horas de realização. Massa de fusão não tem como você saber onde está o pedículo. Aqui a gente foi instrumentando com auxílio de intensificador de imagem, mas muito difícil a instrumentação, e uma osteotomia de massa de fusão com restabelecimento após a osteotomia de subtração pedicular do equilíbrio espinopélvico da paciente. Como complicações, nós temos diversas, como perda sanguínea, principalmente em osteotomia de subtração pedicular, pode chegar em torno aí de 2 a 3, 4 litros. Déficit neurológico, que é a monitorização neurofisiológica multimodal, ela tem uma taxa de falso negativo em torno de 30% para essa modalidade de osteotomia. Pode não despolarizar, o potencial evocado motor está normal, eletroneuromiografia boa e o paciente acordar com déficit. Então, déficit ocorre. Há pouco tempo a gente teve um paciente que aconteceu isso, monitorização ok, e acordou com déficit, por estiramento das raízes não detectado na monitorização intraoperatória.
Doença do nível adjacente e pseudartrose também pode acontecer. Aqui um exemplo, um paciente com síndrome juncional e mielopatia, que necessitou de uma reabordagem, por não se restaurar a lordose adequada no pós-operatório desse paciente, foi reinstrumentada e desenvolveu uma nova síndrome juncional, uma fratura com mielopatia, um Frankel C, que necessitou de uma nova cirurgia de extensão proximal. Então tem que ter muito cuidado, paciente osteopênico e não restauração de uma lordose adequada nessas construções. Outras complicações de osteotomias são o retorno inesperado, como foi mostrado aqui, por uma síndrome juncional ao centro cirúrgico, que pode chegar a 20%, além de complicações clínicas intra- e pós-operatórias. Aqui outro exemplo de complicação, infecção proximal à sua área de artrodese, uma espondilodicite. Aqui foi necessário uma ressecção de 2 corpos vertebrais e uma colocação de cage por via posterior, uma osteotomia de ressecção vertebral, que a gente chama de VCR. Aqui uma paciente com uma grave descompensação do tronco, que foi submetida a esse tipo de instrumentação. Hoje em dia, após algumas osteotomias e deformidades com correção em pacientes idosos, e principalmente osteotomia de 3 colunas, nós temos usado 3 ou 4 hastes para diminuir esse tipo de intercorrência, que são as fraturas e pseudartrose. Ela foi tratada aqui com troca de hastes e colocação de BMP, e aqui a gente vê a ossificação, a artrodese consolidada depois da revisão. E como conclusão, o melhor tratamento da deformidade degenerativa deve ser baseada numa combinação de imagens, incapacidade funcional, dor e quadro clínico do paciente, expectativa do paciente e do familiar, isso tem que ser muito bem discutido com os possíveis riscos e as expectativas do cirurgião, para que a gente consiga alcançar um quadro clínico e um resultado funcional melhor para os nossos pacientes. Obrigado. Carelli, obrigado pela sua apresentação e parabéns, cara. O brilhantismo não precisa nem falar, a clareza das informações, as dicas de quem realmente sabe do que está falando. E vamos abrir aí para quem está na sala que quiser perguntar. A gente tem a presença dos nossos residentes todos aqui na sala, até o residente que entrou de férias hoje acordou cedo para assistir sua aula. E eu vi aqui na sala a presença do professor Ronald Farias também, amigo nosso, cirurgião de coluna, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, vamos abrir agora para quem quiser te fazer alguma questão. Perfeito. É só ativar o microfone e fazer a questão. Aproveitar também e pedir às pessoas para entrarem depois no bate-papo e preencher a lista de presença e avaliação da aula, por favor. Carelli, eu sou R4 de serviço, meu nome é Daniela. Primeiramente, muito obrigada pela aula, foi muito didática, muito clara. Para a gente que não tem muito contato com a escoliose aqui, foi muito elucidativa, muito boa, obrigada. Dúvidas eu tenho algumas, na verdade, mais sobre a conduta, mesmo o manejo inicial, a escolha desses pacientes. Você falou que o tempo de tratamento conservador seria em torno de 3 a 6 meses de acompanhamento. E a minha dúvida é em relação a quando esse paciente se torna um paciente cirúrgico, quando você indica a cirurgia para ele, quanto tempo você acompanha os exames, com qual intervalo de tempo você faz esses exames, essas radiografias, para avaliar essa deformidade progressiva, para avaliar que, se, por exemplo, começou uma deformidade que é menor do que os 10 graus. Eu espero quantas vezes eu repito esse exame, com que intervalo, para poder indicar a cirurgia para ele. Seria mais ou menos por aí, minha dúvida. Muito boa pergunta, Daniela. Normalmente, eu uso 2 parâmetros. Como a gente sabe que a chance de ter uma complicação clínica e uma complicação cirúrgica
é em torno de 40% a 50%, e na literatura às vezes 80% nesses pacientes, nós temos que reservar a cirurgia, realmente deixar o doente solicitar. Se não tiver um quadro clínico neurológico objetivo, médico, que o médico tem que fazer uma indicação de operar logo, que não é muito comum, é mais pela dor, o paciente tem que estar convencido que se esgotou o tratamento conservador e clínico para ele de uma forma plena. Então, eu, na minha prática, além de oferecer essa oportunidade para o paciente, se você oferece um tratamento conservador exaustivo e ele se convence que nada daquilo ali melhorou, além de você fazer uma relação médico-paciente muito mais forte para te proteger e você poder navegar no pós-operatório com uma possível intercorrência e a família e ele está do teu lado, porque pode evoluir mal e até ter um óbito, um caso desse aí. Eu vou pedindo no decorrer do tratamento os exames aos poucos. Se eu sei que eu vou conduzir aquilo ali clinicamente, eu peço uma tomografia para ver a faceta e a parte óssea. Aí ele vai fazer o seu tratamento com a fisioterapia, tomar seu remédio, fazer sua reabilitação. Voltou daqui a alguns meses, não melhorou, vou fazer alguma outra coisa, eu peço um outro exame. Não tem pressa para avaliar muito esse doente, a não ser que tenha uma dor absurda que nada funcione. É igual a hernia de disco. Você vai tratar ela de uma maneira conservadora, mas naquela com dor excruciante, você vai adiantar os exames e vai ter que operar logo. Agora, a tua outra resposta em relação à progressão, ela é uma progressão lenta. Então, normalmente, esse paciente vai ter uma progressão em termos de graus muito pequena. Normalmente é 1 grau por ano. Então, por progressão, se o paciente tem uma radiografia panorâmica e você tem pouco sintoma, vai voltar contigo só para acompanhar a progressão, você pode pedir manda ele voltar daqui a 2, 3 anos para ter uma nova imagem, que não vai mudar muito. É diferente de criança. Então, a progressão da deformidade é em slow motion. Então, você não precisa ter preocupação em fazer a análise assim, seriada de radiografias panorâmicas para isso. Obrigada, professor. Entendi. Nada. Cara, eu acho que a aula foi muito clara, cara, muito didática, porque quase ninguém tem questão aí para... São muitas variáveis aqui. Pouca coisa, eu não falei muito de Alif, de Cage, senão vai ficar um negócio muito mais extenso. Mas eu tentei englobar de uma maneira geral para as pessoas poderem entender mais a parte assim filosófica, né? Acho que isso é importante. Quando operar, quando fazer uma cirurgia menor, com técnica menos invasiva ou uma outro tipo de técnica. Acho que foi esse o objetivo. Perfeito. Fábio, quer perguntar? Só ativar seu microfone, Fábio, perguntar. Acende a luz. Opa, Carelli. Bom dia. Bom dia. Queria perguntar se você está já usando o índice de fragilidade para esses pacientes com deformidade do adulto na sua prática clínica fora, nos seus pacientes. Você está operando com deformidade do adulto atualmente, né? Que eu vejo que os cirurgiões de deformidade de fora, né? Geralmente eles chegam a passar até isso para a família, né? Qual o risco da cirurgia pelo resultado dos scores, se você tem usado isso na sua prática. Olha, de forma rotineira, com os questionários, eu faço um apanhado geral, mas de forma rotineira não tenho utilizado. Eu vou explicar isso para quem não sabe o que é. É igual o questionário de Ovestre, que você vai
Você não pega assim, alguns centros fazem isso de forma usual para todo paciente. Está na lista, na fila de espera, está no consultório, uma assistente ou enfermeira, algum fellow ou um outro cirurgião do serviço vai passar os questionários de avaliação funcional do paciente. Mais ou menos é isso. E isso são pontuações, nesse score de fragilidade, do próprio paciente que o cirurgião vai pontuando e são pontuações de itens, de 20 itens que o próprio doente também pontua. E você vai realizar aí um score dividindo por 40 e vai ver se esse paciente que tem depressão, que se já tem uma doença sistêmica, se tem diabetes ou outras comorbidades, não só relacionadas com a coluna, qual é a chance de, se esse paciente está mais frágil ou não, se tem um organismo mais debilitado, que isso vai predizer um pouquinho a chance de ter intercorrências no pós-operatório. Eu acho que no cenário ideal teria que ser aplicado para todos os pacientes. Eu faço somente em casos selecionados. Quem realiza um pouco mais isso, para mim, é o meu grupo de anestesistas. Eu tenho, sempre em cirurgias eletivas, os meus anestesistas fazem uma consulta pré-anestésica, principalmente nesse grupo de idade desses pacientes, que no passado, às vezes a gente ia para operar, tinha uma liberação de um risco cirúrgico somente no ASA do cardiologista do paciente, ou um cardiologista que às vezes o paciente procurou só para aquele momento do risco cirúrgico e talvez não tivesse sido bem estudado e explicado todas essas questões e não fosse estratificado os pacientes. Então, na minha prática, faço em alguns casos, os meus anestesistas fazem uma avaliação em consultório de avaliação pré-anestésica, com recomendações e trocam ideia até com os clínicos assistentes e os cardiologistas desses pacientes antes de a gente ir para o centro cirúrgico. Valeu, obrigado. Bom dia a todos, bom dia Carelli, bom dia Rui, muito obrigada pela aula de hoje. Você foi meu monitor de anatomia na faculdade, na Unirio, então eu sempre estou acompanhando as suas aulas e gostei muito da apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu assisti uma aula do Lenk sobre escoliose degenerativa agora durante a pandemia. E ele diz que mudou a avaliação desses pacientes em relação ao raio-x. Ele não faz mais o raio-x no paciente deitado, ele faz o raio-x no paciente em pé para poder avaliar a curva. Ele viu um aumento significativo na curva, comparando o raio-x no paciente deitado com o paciente em pé. Você mudou sua rotina no pré-operatório, nessa avaliação? Como você tem feito? Olha, nós fazemos também, Mariângela, eu lembro muito bem de você, sim, lá na anatomia. Eram Que bom. muitos bons tempos. Verdade. Outra questão que a gente faz, às vezes, é o raio-x sob tração, principalmente em curvas colapsantes. Se você vê uma descompensação do tronco muito lateral e esse paciente tem um espaço discal na ressonância magnética muito amplo, com certeza vai dar diferença se você fizer o bend, o teste de inclinação deitado ou em pé. Eu não tenho essa prática ainda de realização desse exame em pé, nessa observação funcional. Eu olho muito o raio-x panorâmico do paciente em pé, que esse é feito em pé, com os resultados do scout da própria tomografia computadorizada, que dá para ver a radiografia ao nível panorâmico, quanto no corte de reconstrução sagital da ressonância e da tomografia, que me dá uma indicação se aquela deformidade é flexível ou não. Na minha prática, Entendi. normalmente eu tenho utilizado isso. Entendi, se acopla então. Tá ok, obrigada. Porque se é flexível ou não, uma maneira indireta de você mensurar isso é você ver o perfil sagital, tanto da ressonância ou da tomografia, para ver se isso tem alguma mobilidade no plano sagital. E se você vai comparar isso com raio-x panorâmico em pé. Eu ainda não fiz esses raios-x com carga Um bend. Ainda para te quantificar isso não. Tá, obrigada. Carelli, se eu te pedir uma dica prática aqui, na sua prática de consultório,
Aonde que você tem recomendado para os seus pacientes fazerem um raio-x panorâmico de boa qualidade? Olha, isso aí eu prefiro que não seja filme montado, né? A gente tem alguns centros radiológicos que às vezes montam filme assim e às vezes pode não ficar perfeito. Então, as radiografias digitais, o que sempre deve se incluir no pedido é que se inclua o terço proximal do fêmur. Se a cabeça do fêmur não tiver no seu exame, você vai ter um problema para você mensurar, ou de forma manual, ou no SurgiMap, em software, a seu equilíbrio espinopélvico. Se não tiver jeito mesmo, ou em serviços que não disponha de radiografia panorâmica, ou que ela não seja feita com essa qualidade, tem que se fazer uma radiografia complementar em perfil da coluna lombar. Aí sim dá para você pegar a cabeça do fêmur e mensurar essas linhas de uma maneira mais apropriada. Porque, às vezes, o raio-x panorâmico, mesmo pegando a cabeça proximal do fêmur, ele vai ficar hipotransparente, pode não ser de muito boa qualidade, ficar hipotransparente e você não conseguir ver nada também do mesmo jeito, mesmo pegando da cabeça até o terço proximal. Então, como dica, se você não tiver um bom centro que faça isso, peça também uma radiografia em perfil, incluindo a cabeça do fêmur da coluna lombar. E aí você vai ter as duas coisas para poder mensurar. Mas tem algum centro no Rio que você confia, que você só solicita o seu exame, que ele é feito com boa qualidade? Como é que é? Alguns locais são bons, assim, no meu modo de ver. Tem a Alta Excelência, né, diagnóstica, Clínica Cavalieri. Tem uma clínica também no Recreio muito boa. Na região da Baixada tem alguns pacientes meus que fazem na D-Imagem, entendeu? Tem uma qualidade muito boa, um raio-x panorâmicozinho pequeno assim que funciona bem. E tem também em Niterói, IRSA, né, um centro lá que tem um raio-x panorâmico assim razoável, né? Eu acho que são Clínica São José também. Eu acho que eles montavam um pouco o exame, agora acho que estão fazendo ele mais inteiriço ali no Maitá também. E quando ele é digital, você consegue botar ele no SurgiMap direto, né, para análise. Ou tira foto e puxa e puxa. Agora, eu não falei aqui, é porque não tem no Rio, mas eu já pedi a alguns dos meus pacientes irem fazer em São Paulo o que a gente chama de EOS, que é como se fosse uma radiografia panorâmica, mas é com uma aquisição diferente, com baixa radiação, que você vai fazer um estudo do esqueleto por completo. E a vantagem dele é que ele vai mensurar as alterações adaptativas dos membros inferiores também. E já vem tudo mensurado. Então, a flexão do quadril, do joelho, os mecanismos compensatórios, para um caso assim mais importante, ou naquele caso que você acha assim, poxa, esse doente tem uma condição financeira que vai fazer um exame diferente, eu vou planejar isso melhor. Ou um caso de reoperação, aí eu peço para fazer esse estudo global do alinhamento sagital nesse sistema EOS, que tem lá no Fleury, em São Paulo. Perfeito. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, Carelli, mais uma vez, obrigado, cara. Espero te rever aqui em breve com outras aulas brilhantes dessa aí para os nossos residentes. Muito obrigado por você ter passado parte da sua manhã aí com a gente e até a próxima. Até a próxima, Rui. Um abraço em todos. Um abraço aí, Mariângela, bom te rever. E que todos aí possam ter aprendido um pouquinho aí ou aguçado no diagnóstico e no tratamento da escoliose. Obrigada, muito obrigada. Valeu, um abraço. Obrigada. Até a próxima.